Como assim mesclar formas no PowerPoint? Exatamente isso. Quando eu aplico uma única forma no PowerPoint, não vai acontecer nada, né? Vou selecionar pressionando o Shift, assim ela fica bem certinha ali, proporcional. Quando eu tenho uma forma, habilita automaticamente a guia Formato de Forma e mostra aqui ó, nesse grupo Inserir Formas, um comando oculto aqui, ó, apagado, Mesclar Formas. É exatamente esse comando. Mas, para utilizar esse comando, eu preciso ter pelo menos duas formas selecionadas. Para isso, eu vou trazer também uma elipse. Venho na guia Inserir, Formas, e vou criar uma elipse pressionando o Shift. Assim ela vai ficar proporcional também e não corre o risco de ficar torta. Olha o que acontece agora. Quando eu seleciono a elipse e o quadrado, olha o que eu tenho aqui habilitado. O comando Mesclar Formas, que na verdade é um comando lista. Eu clico e vejo várias opções. Para que serve esse comando Mesclar Formas? Ele pode unir, fazer interseção, subtração. Então, utilizando as formas existentes do PowerPoint, você pode criar um monte de outras formas e coisas de acordo com a sua criatividade. Eu vou mostrar um pouco como funciona. Então, eu seleciono as duas formas, venho na guia Formato, Mesclar Formas. A primeira delas é unir, e como o próprio nome sugere, eu vou unir duas formas. Nesse caso aqui não faz sentido elas ficarem separadas, então vamos supor que eu quero ela desse jeito aqui e quero um novo objeto com esse formato. Será que é possível? Seleciono as duas formas, guia Formato, Mesclar Formas, Unir. Olha o que aconteceu. Eu criei uma nova forma que não existe no PowerPoint. É como eu disse, se você tiver criatividade, dá para fazer coisas incríveis utilizando mesclar formas. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para a gente testar outras possibilidades. Eu vou unir as formas novamente, seleciono as duas e venho aqui, ó, mesclar formas. A próxima possibilidade que eu tenho é combinar. Olha o que acontece com combinar. Também virou um único objeto, só que ela criou um vácuo aí, um vazio exatamente nos pontos de interseção. Não vejo tanta utilização para esse tipo de situação, mas é uma possibilidade, fazer uma combinação de formas. Seleciono as duas formas novamente, eu venho aqui em formato de forma, mesclar forma, fragmentação. Este recurso é bem interessante, eu já utilizei bastante aqui para fazer alguns efeitos no PowerPoint. Quando você utiliza fragmentação, parece um pouco com combinar, mas nesse caso, ao invés de deixar os pedaços internos vazios, olha o que acontece, você vai fragmentar de fato. E isso é sensacional, dá para fazer muita coisa bacana. Então você criou aí um monte de pedaço, que se voltar, ó, ele encaixa perfeitamente. A fragmentação também, com um pouquinho de criatividade, dá para fazer coisas bem legais. Vou voltar aqui para a gente fazer outra coisa. Seleciona as duas formas novamente, formato de forma, mesclar. Agora eu tenho interseção. Quando eu clico nessa interseção, esse ponto é bem interessante. E eu já utilizei bastante a interseção para criar quebra-cabeça, por exemplo, no PowerPoint. Exatamente isso. Nesta opção, a ordem de seleção da forma faz diferença. Então, se você selecionar primeiro a elipse, depois o quadrado, ele vai fazer a interseção de uma forma. Se você selecionar primeiro o quadrado, depois a elipse, ele vai fazer de outra forma. Um exemplo bem legal para utilizar a interseção é utilizando imagens. Eu vou deixar um link aqui em cima no card, onde a gente cria quebra-cabeças. E uma das ferramentas que a gente utiliza é unir formas e interseção. Dois comandos aqui dentro de mesclar, é muito interessante. Eu vou mostrar como. Eu venho aqui em inserir, vou trazer uma imagem. Vou em imagem de estoque. Para quem não conhece, as imagens de estoque é um banco com mais de 8.000 imagens da Microsoft com direito autoral livre. Ou seja, você pode utilizar essas imagens tranquilamente. É um recurso muito legal para quem utiliza o Office 365, é uma grande vantagem, pois tem muito material para utilizar nos projetos. Pego essa imagem aérea aqui, ó, bonita. Olha que foto sensacional, totalmente livre aqui no PowerPoint. Eu vou reduzir um pouco o tamanho para a gente aprender como utilizar a interseção. Vamos imaginar que você precisa de uma meia-lua, metade da elipse, mas não com a forma pura, totalmente azul. Você precisa dessa metade com a fotografia estampada na metade. Será que é possível fazer isso?
eu vou trazer o círculo aqui para cima da imagem, vou trazer para frente, vou posicionar em cima. Seleciono a forma e a imagem, venho aqui em formato de forma, mesclar e interseção. Olha o que aconteceu, isso foi bem interessante, não deu certo. E é aqui que eu falo para você, na interseção, a ordem de seleção faz diferença. Então eu vou inverter agora, vou dar o Ctrl Z. Primeiro eu vou selecionar a foto, depois o círculo. Tá vendo? A ordem faz diferença. Vem em formato de forma, mesclar interseção. Olha o que eu consegui fazer aqui. Eu criei uma meia-lua utilizando a imagem. Isso é muito legal. Mas você viu o que aconteceu. Se pegar a forma primeiro, depois a foto, não vai funcionar. Ele vai reconhecer o fundo da forma, no caso era totalmente azul. O último comando de mesclar formas também é bem especial. Ele permite fazer subtração. Então eu vou diminuir um pouco esse quadrado, vou duplicar essa imagem para eu simular aqui a montagem de um quebra-cabeça com apenas 2 peças. Ficou um pouco esquisito? Eu posso vir aqui em formato de forma, contorno, sem contorno e trazer mais um pontinho aqui para baixo. Como funciona o quebra-cabeça? Em uma peça eu tenho uma bolinha de encaixe e na outra vazia para receber o encaixe. Então eu trago mais uma elipse, venho aqui em formas, trago a elipse pressionando o Shift, num tamanho proporcional ao que seria a peça do quebra-cabeça, e olha o que eu vou fazer. Vou aplicar uma bordinha bem suave nas peças para que eu possa também colar os objetos. Então eu seleciono as 2 peças, clico com o botão direito, formatar objeto, eu venho aqui, linha sólida, eu posso escolher uma cor bem suavezinha aqui, bem fraquinha, esse cinza aqui. Assim, olha o que aconteceu, eu tenho uma bordinha aqui. Na peça de baixo do quebra-cabeça, eu quero que seja a peça com o encaixe vazio. Como que eu faço isso? Eu trago aqui a elipse e vou posicionar ela para baixo da peça. Exatamente isso. Agora eu seleciono as 2, olha o que eu vou fazer. Formato de forma, mesclar formas e subtração. Exatamente o comando que eu estou mostrando agora. Quando eu clico em subtração, olha o que eu criei. Uma peça de quebra-cabeça, eu subtraí aquele espaço ali da elipse. Dou o Ctrl Z para ele ficar alinhado novamente. Se eu criei o espaço de encaixe, agora eu preciso criar o quê? A elipse que vai encaixar na outra peça, não é isso? Mesma coisa, eu trago aqui a elipse, posiciono exatamente em cima. Você pode utilizar o Ctrl seta para ficar bem alinhadinho. E agora eu posso utilizar um comando que nós já vimos. No de baixo eu subtraí, no de cima eu vou unir formas. Então eu seleciono as 2 formas, formato de forma, mesclar, e olha aqui em cima, unir formas, união. Quando eu clico em união, olha o que eu tenho agora, uma peça de quebra-cabeça perfeita aí no PowerPoint. E utilizando esses mesmos recursos de mesclar formas, eu já fiz quebra-cabeças com 10, 15, 60 peças no PowerPoint e o resultado é sempre muito legal. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como mesclar formas no PowerPoint. Nós podemos utilizar união, combinar, fragmentação, interseção e subtração, recursos incríveis para você soltar sua imaginação no programa de apresentação mais utilizado do planeta. Espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.